tendo medo em território lucrativo e experimentando esperança em território negativo. Você vê, traders, isso está ao contrário. Mas a grande maioria do mundo tem o jogo ao contrário. É por isso que existe uma taxa de falha de 92%, certo? O que é ter o jogo ao contrário? É quando você sente medo quando as coisas estão funcionando, mas você experimenta esperança quando elas não estão indo bem. Esperança que ela vire, esperança que ela pare de cair, esperança que eu pare de perder dinheiro, esperança que um repique aconteça, esperança de que os tempos ruins acabem. Esperança é uma coisa perigosa nesse caso. Você vê, o medo deve acontecer em território negativo, e a esperança demais deve acontecer quando você for lucrativo. A esperança que seus ganhos continuem. A esperança que é uma grande baleia e não um pequenininho peixe, um peixinho. A esperança de que a tendência continue. A esperança de que o momentum, a inércia, transforme isso em um pequeno ganho até um ganho médio. A esperança e o medo estão mal colocados com os perdedores. Portanto, você tem que se observar. Observar o que você sente no trade. Eu costumava registrar todas as minhas operações, mas eu também registrava o que eu sentia durante as operações. Aqui eu me senti com medo. E eu descobri essa relação inversa entre medo e esperança, por verdadeiramente documentar isso. E eu percebi um dia, depois de passar por um bloco de 20 trades, tipo, meu Deus, todos os meus medos acontecem quando eu estou vencendo. Isso faz sentido? Por que eu não estou sentindo medo? Se eu tivesse medo enquanto eu estava com território negativo, essas coisas iam ficar pequenas, certo? Mas se eu tenho mais esperança em território lucrativo, os meus primeiros ganhos iam para ganhos maiores, médios e grandes, na maioria das vezes. Então a gente precisa reverter isso. Mas como você pode reverter isso se você não está consciente dessas coisas? Você vê, os nossos maiores problemas, eles surgem dos problemas que nós não temos consciência, os ladrões da noite, que não são vistos. Eles causam os maiores problemas. Eu já usei essa metáfora muitas vezes, pense sobre isso. Um ladrão, que no trading é um demônio, um hábito ruim, uma idiosincrasia que é negativa, uma tendência que leva mais à perda do que a ganhos, essas coisas são seus ladrões da noite. E um ladrão na sua casa à noite é o mais perigoso quando você está dormindo e não está ciente do ladrão. Ele causa mais danos enquanto você dorme. Ele causa mais danos quando você não sabe que ele está lá, certo? Mas se você acordasse e acendesse a luz, o que esse ladrão faz? Congela. Então, aquela consciência que o ladrão, eu te vejo, eu vejo quem você é, eu vejo o que você está fazendo, significa que o ladrão perdeu toda a sua habilidade de ser ladrão. Agora, ele tem que se tornar um lutador ou um covarde e correr, e a maioria deles são covardes e correm. Então, uma grande parte de resolução de problemas é se tornar consciente do problema. Se tornar consciente dos vazamentos do balde, se tornar consciente dos buracos no seu plano de trading. E uma vez que você se torna consciente, você tem 80% desse item resolvido, porque a própria consciência dissipa o poder daquele item. Então, algumas pequenas coisas podem matá-lo para sempre. O seu progresso virá em... Bom, vai ser como uma lâmpada que acende e você vai se sentir, uau, finalmente eu entendi. E essa lâmpada, ela fica acesa por um período e aí ela escurece de novo e apaga. E você vai falar, onde que ela foi? Mas está tudo bem. Se você continuar focado em manter as suas perdas sob controle, encontrando operações de risco relativamente baixo, em boas posições,
apenas fazendo a coisa certa, mesmo se você estiver perdendo fazendo a coisa certa, não se preocupe, a luz voltará, eu prometo. E então permanecerá acesa por um período e aí apagará de novo. Agora, o que acontecerá com o tempo é que você descobrirá que a duração da ausência de não-luz começará a diminuir, e o período durante o qual você sente a luz ficará um pouco mais longo. Você começará a ver que a qualidade da luz também começará a melhorar. Então, não apenas é um bom período, mas a qualidade do período também começará a subir. Até chegar um ponto onde haverá mais tempo com o tempo do que sem luz. E haverá um momento em que haverá luz fraca, break-even, luz brilhante, realmente lucrativo, luz média, bom, e pequena escuridão quando acontecer, apenas para dar lugar e espaço à luz novamente. Então, isso é bom, porque eu não tinha luz. Era apenas escuridão pura para mim. Agora, acho muito encorajador que a maioria das pessoas não tem a experiência que eu tive. Eles experimentam vislumbres do seu futuro. Você tem vislumbres de quem você vai ser. Você tem vislumbres daquele trader melhor e mais disciplinado. Isso vai embora, mas isso é a luz te dando um vislumbre do futuro. Não pare, não fique desanimado. Apenas concentre-se em ser verdadeiro. Algumas vezes, traders, na vida, você tem que fazer a coisa certa, mesmo se os resultados não sejam ótimos por fazer a coisa certa. Mas o fato de os resultados não serem ótimos não deve influenciá-lo a parar de fazer a coisa certa. Então, uma vez que você sabe o que é a coisa certa, seu único trabalho é continuar fazendo a coisa certa, mesmo diante da perda. Enquanto você tem certeza que você está fazendo da maneira correta, não vai continuar assim. A coisa certa acabará superando, mas você não pode parar. E você não pode se enganar se você não estiver fazendo a coisa certa e fingir que está. Isso não funciona também, claro. Mas uma vez que você sabe o que é a coisa certa, então não pode ser sobre resultado. Existe essa dicotomia estranha que acontece no desenvolvimento de todo trader, que é: eu estou sentindo que eu estou ficando mais inteligente, mas a minha conta me diz que eu estou ficando mais burro. Como isso pode acontecer? Como eu sou melhor agora do que eu jamais fui? Como eu tenho mais informação agora do que eu jamais tive? Como eu sou mais experiente agora do que eu jamais fui? Como eu sou mais inteligente como um trader do que eu jamais fui, mas a minha conta está pior do que nunca. Como isso é possível? Isso é extremamente normal. E admito que é responsável pela maior parte do cemitério dos traders. Há mais túmulos com o epíteto dos traders escrito por causa disso do que qualquer outra coisa. Mas é um período que você tem que continuar. Continuar. E é fácil fazer isso enquanto você não está perdendo o seu próprio dinheiro.